Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Naara Caroline do canal Mátina. E nesta aula eu mais um, vou estar dando mais um exemplo sobre equações separáveis. Então, se você é interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, nosso exemplo é o seguinte. Nossa, calma aí, só um momentinho aqui. Então, nosso exemplo é o seguinte: encontre a solução da equação de problema de valor inicial, que é dy dx igual a 2x menos 1 sobre 3y quadrado menos 3, onde, quando x é 1, o y é 0. Então, isso daqui é um problema de valor inicial. Essa equação aqui, ela é não linear. Olha aqui, ó. Que vai ficar dessa forma aqui, ó. 3y quadrado menos 3 vezes dy dx igual a 2x menos 1. Então, ela é não linear. Determine o intervalo de validade. Então, você vai ter que encontrar a solução do problema de valor inicial. Após encontrar, a gente tem que determinar o intervalo de validade da solução, ou seja, o maior intervalo contendo x0 é igual a 1, ou seja, o valor inicial, né? Para a solução y de x e a derivada são satisfeitas. Acho que estão definidas. Ficou faltando isso daqui, ó. Depois, a gente tem que encontrar os pontos onde a solução tem máximo local e depois fazer um esboço do gráfico. Gente, o que é isso aqui? A professora estava dormindo aqui. Repetir 2 vezes, certo? Então, vamos resolver essa equação diferencial. Então, para resolver, ela é da forma separável, então, a gente vai integrar dos dois lados aqui, vai ficar 3y quadrado menos 3 dy dx. Então, vamos integrar em relação a x, igual a integral de 2x menos 1 dx. Então, aqui vai ficar a integral de 3y quadrado menos 3 dx, né? Igual a integral de 2x menos 1 dx. Ó, a integral de 3y ao quadrado é 3y ao cubo sobre 3. Então, vai ficar y ao cubo aqui. A integral de 3 é 3y. E isso é igual a integral, ó, de 2x menos 1 em relação a x. A integral de 2x em relação a x é x ao quadrado. Menos a integral de 1 é x. Então, a solução aqui vai ser y menos 3y menos x ao quadrado mais x. Isso igual uma constante. Então, essa é a solução. Professora, precisa isolar o y, encontrar? Não tem necessidade. Então, essa é a solução da equação diferencial. Só que, quando x é 1, o y é 0. Então, a gente vai encontrar essa constante. Então, quando x é 1, a gente tem que y de 1 é igual a 0. Então, quando x é 1, o y é 0. Então, vai ficar. A gente vai chegar aqui e vai ficar assim. 0 ao cubo menos 3 vezes 0 menos. Ó, o x é 1, então vai ficar 1 ao quadrado
mais 1, igual a C. Então, aqui vai dar 0, vai sobrar 1, menos 1 ao quadrado. Aqui vai ficar menos 1 mais 1. Então, a gente chega aqui, a constante C é igual a 0, certo? Então, logo a solução da equação é y ao cubo menos 3y menos x ao quadrado mais x igual a 0. Essa é a solução do problema de valor inicial. Encontramos a solução, certo? Agora, a gente tem que determinar o intervalo onde onde o valor inicial esteja, que é o x0 igual a 1, que satisfaça, que esteja definido tanto na solução como na derivada. Como que a gente vai fazer isso? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, porque tem que para encontrar esse intervalo de validade da solução, a gente tem que encontrar onde a solução y de x e a derivada estão satisfeitas. Então, vamos olhar primeiro a derivada. Onde que ela está definida? Então, a gente tem que a derivada aqui, ela está definida aonde? Ó, observe que a derivada dy dx é igual a 2x menos 1 sobre 3y ao quadrado menos 3. Então, ó, 3y ao quadrado menos 3 está no denominador. Isso daqui nunca pode ser zero. Então, 3y ao quadrado menos 3, isso daqui tem que ser diferente de zero. Então, quando que ele é igual a zero? Ó, vai ser quando 3y ao quadrado vai ser igual a 3, ou seja, y ao quadrado é igual a 1. Então, a gente tem que y tem que ser, ó, isso daqui vai dar zero quando y é igual a mais ou menos 1. Então, a derivada, ela não está satisfeita, ela não está definido para y igual a 1 e nem y igual a menos 1. Não está definida. Para y igual a 1 e y igual a menos 1. Então, se ela não está definida para y igual a 1 e y igual a menos 1, a gente precisa descobrir qual é o valor de x onde ela não está definida. Quando esse valor aqui, quando y é igual a 1, qual é o valor de x na função, certo? A gente descobriu que a função é quantos? A função é isso daqui, ó. Y ao cubo menos 3y menos x ao quadrado mais x. Então, a gente tem que a função é isso daqui. Y ao cubo menos 3y, né? Tem anotado aqui, menos x ao quadrado mais x, né? Igual a 0. Então, quando para y igual a 1, a gente vai cair em quem aqui, ó, na função? Ó, se y é igual a 1, aqui vai ficar 1 ao cubo, menos 3 vezes 1, menos x ao quadrado, mais x igual a 0. Então, a gente chega aqui que vai ficar 1 menos 3, menos x ao quadrado, mais x igual a 0. A gente chega que vai ficar menos x ao quadrado, mais x, menos 2,
Isso daqui é a mesma coisa de x ao quadrado menos x mais 2, igual a zero. Quem que satisfaz isso daqui? Que multiplicado vai dar 2 e quem que somado vai dar 1. Vamos ver quem satisfaz isso daqui. Ó, vamos fazer o delta, o que vai ficar menos, achar as raízes dessa equação, né, para encontrar o x, então vai ficar menos 1 ao quadrado, que dá 1, menos 4, aqui é 4 vezes 1, vezes 2. Olha, o delta aqui vai dar negativo, aqui tá dando 8, com mais 1, menos 7. Então, não existe x para... Não existe x que satisfaça essa equação quando y é igual a 1. Aí, para y igual a menos 1, a gente vai ter que menos 1 ao cubo, né? Menos 1 ao cubo vai dar menos 1. Menos 1 vezes 3 vai dar 3 positivo, né? Menos x ao quadrado mais x igual a zero. Então, a gente vai chegar aqui a menos x ao quadrado mais x mais 2 igual a zero. Ó, isso daqui é a mesma coisa dessa equação. Então, quem que multiplicado dá menos 2 e que somado dá um positivo? Vai ser, ó, o x vai ser igual, olha, a 2 e as duas, e x igual a menos 1, que ó, multiplicado dá menos 2, que somado dá 1. Então, o x pode ser 2 ou x pode ser igual a menos 1, certo? Quem tem dúvida pode fazer por Bhaskara, tá? Então, x pode ser igual a 2 ou x igual a menos 1. Isso quando y é igual a menos 1, certo? Agora, vamos estudar o seguinte. É o seguinte, o que a gente vai observar agora? Observe que o x é igual a 2 e o x é igual a menos 1 quando o y é igual a menos 1. A gente tem que a derivada de y de x não está definida para y igual a menos 1, certo? Então, quando for x igual a 2 e x igual a menos 1, aqui vai estar dando zero, certo? Então, a reta vertical, a reta tangente nesses pontos, ela é vertical. Ou seja, a gente tem que a derivada de x dy tá dando zero nesses dois pontos. Por quê? Se a derivada de dy dx não existe nesses dois pontos, a derivada de x dy vai ser zero nesses dois pontos, porque a derivada de dx dy é o inverso dessa derivada, é o inverso da derivada de dy dx, então vai ficar 3y ao quadrado menos 3 sobre 2x menos 1, certo? Aí, isso daqui, essa derivada, ela só não está satisfeita para quando 2x menos 1 é igual a zero, ou seja, isso daqui tem que ser diferente de quantos? Que x tem que ser diferente de meio, certo? Vamos pensar o seguinte, olha, a derivada dy de x, ela não está definida para x igual a 2, e ela não é definida para y
igual a menos 1 e y igual a 1. Então, dessa forma, ela não vai estar definida para x igual a 2 e x igual a menos 1, certo? Mas ela está definida, a gente quer saber o ponto, o intervalo onde que está, como que fala? A gente está querendo encontrar o intervalo, a gente está querendo encontrar o ponto, o intervalo, o maior intervalo onde a solução é satisfeita. Então, a gente sabe que essa solução é satisfeita para x0 igual a 1. Então, o maior intervalo está entre onde a função não está definida, de menos 1 até 2. Então, nosso maior intervalo vai ser de solução, vai ser de menos 1 até 2. Por quê? O x0 está aqui dentro, entre menos 1 e 2, certo? Agora, a gente tinha outras duas perguntas. Quais é? A próxima pergunta é determinar os pontos onde a solução tem máximo local. Para a gente encontrar o máximo local, a gente tem que encontrar os pontos onde os pontos críticos. Como que a gente faz? Pega os pontos críticos da função. Então, pega a primeira derivada e iguala a zero, certo? Então, a derivada é igual a dy dx, né? Nossa derivada, igual a 2x menos 1 sobre 3y ao quadrado menos 3. Então, os pontos onde essa derivada é igual a zero. Vai ser quando? Ó, 2x menos 1 vai ser igual a zero quando x for igual a meio, certo? Então, a reta tangente em x igual a meio, ela é horizontal, certo? Então, a reta tangente em x é igual a meio, horizontal. E isso daqui vai me dar meu ponto de máximo. Então, quando x é igual a meio, eu vou ter o ponto máximo da minha função. Aí, tendo isso tudo, lá, o exercício pede para construir o gráfico da função. Então, na última letra, fala para construir o gráfico da função. A gente sabe que a função não está definida, a derivada não estava definida para x igual a menos 1 e x igual a 2, quando y é igual a menos 1. Então, nesses casos aqui, a gente viu que a reta tangente é vertical. Então, a gente tem esses dois pontos, certo? 2 e menos 1. A gente viu que a gente também tem o ponto 1 e 0, certo? E a gente tem que o ponto de máximo acontece em x igual a meio, certo? Então, após x igual a meio, a função até x igual a meio, ela cresce e depois ela decresce, então, certo? Só que, quando x é igual a meio, quantos que é o meu y? Vamos ver mais ou menos quantos que ele vai dar. Vamos achar a solução aqui. Aqui.
Então, vai ficar. Quando x é igual a meio, o y vai dar quantos? Aqui vai ficar 1, ó. Eu não sei o y, né? Eu tô procurando o y, a pessoa pega. Então, vai ficar y ao cubo menos 3y. X igual a meio vai ficar menos 1/4 mais meio. Zero. Então, a gente vai ter que y ao cubo menos 3y menos meio igual a zero. Para a gente ter uma noção de quanto que vai dar esse x igual a meio, então, como que a gente vai fazer? Quando x é igual a meio, a gente sabe que a função cresce, antes de meio ela cresce, depois ela decresce. Então, vamos fazer esse gráfico. A gente não vai precisar do y, por conta dos outros dados. Quem quiser resolver essa equação, pode. Então, a gente tem o seguinte. Quando x é menos 1, o y é menos 1, certo? Quando x é 2, o y é... Aqui vai dar 1. O y é menos 1, certo? E quando o x é 1, aqui é 0. E aqui x igual a meio, né? Então, vou marcar esses pontos. Como a reta vertical nos pontos é menos 1 e menos 1 e 2 e menos 1, olha, a gente sabe que aqui vai ficar, se a reta tangente é vertical nesses dois pontos aqui, ó, então vai ficar mais ou menos reta aqui. E, olha, x igual a meio é o ponto máximo, e vai passar por aqui, certo? Então, vai ficar mais ou menos assim. Então, a gente tem que a nossa solução, olha, aqui, ó, se é aqui o meio é o ponto máximo, aí depois dele decresce, ó. Fica mais ou menos assim o nosso gráfico. O ponto máximo tem que acontecer aqui, ó, em x igual a meio, ó, tá vendo? Isso aqui é um esboço mais ou menos da nossa função. Então, o ponto máximo aqui ó, aconteceu bem aqui, certo? Então, esse é mais ou menos o esboço do nosso gráfico. Então, observe que a gente não precisa descobrir, eu tentei aqui descobrir o valor de y usando equação mas cai numa equação de y ao cubo, mas não é necessário, pelos outros dados a gente sabe que a reta tangente aqui, ó, aqui não ficou bem certo aqui, ó.
A reta tangente é vertical aqui, ó. Então, quando passar a reta tangente aqui, ó, que vai, ó, tem que ser vertical. Então, ele não vai abrir aqui, certo? E aqui, ó, a reta tangente tem que ser horizontal, certo? Que é o ponto de máximo. Então, essa foi a nossa aula de mais um exemplo de equações separáveis, quando a gente tem que analisar a função. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de inscrever no canal e de deixar o seu like.